E mais uma vez estou aqui na Escola Terra Brasil para começar aquela série que nós já conversamos, vários profissionais convidados aqui pela escola para conversarmos sobre vários assuntos ligados à educação. Então, Magda Venâncio, que bom estar aqui mais uma vez e hoje com um convidado, não é? E um convidado muito importante, não só para nós, Escola Terra Brasil, mas sobretudo para quem vai ouvi-lo, porque os conhecimentos que ele tem são importantíssimos. Então hoje teremos Tácito Silveira aqui conosco, ele que é psicólogo, psicanalista, professor também, inclusive professor aqui da FAAT, e é o nosso primeiro convidado, né, dessa série. É o nosso primeiro convidado, até pelo significado do estudo que ele realiza e da magnitude que isso toma quando a gente pensa em crianças de hoje e quando a gente pensa na importância que o conhecimento ocupa na vida de todos nós. Então, nós escolhemos com bastante carinho um profissional que pode ajudar a todos nós a pensar algumas questões importantes. Então vamos conversar então com o professor, psicólogo e psicanalista Tácito Silveira. Bem, feitas as apresentações, vamos conversar então sobre os problemas de aprendizado e comportamento das crianças. Tem uma sigla que atualmente é bem falada, né, que é a TDAH. Falei certo, né? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu acho que dentro para a gente que não está no dia a dia na escola, são palavras que, ligadas à educação, a gente mais ouve, que é falta de atenção e hiperatividade. Isso virou assim, todo mundo fala, todo mundo acha que todo mundo tem, todo mundo dá um diagnóstico, aquela criança é hiperativa. Às vezes nem sabe do que está falando, né? Exatamente. Essa sigla, que é uma sigla do manual, né, de diagnóstico e estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, se tornou quase como uma sigla, enfim, que serve para todos os problemas das crianças ou todos os problemas ligados à aprendizagem. E o déficit de atenção geralmente é o que se diagnostica para, né, justificar os problemas na aprendizagem, e a hiperatividade é o problema mais ligado ao comportamento das crianças. Portanto, as crianças ou elas aprendem, enfim, de uma forma não adequada, ou elas não se comportam como deveriam. Portanto, é uma sigla que engloba praticamente todos esses problemas que as crianças têm apresentado. Por isso, ela tem sido muito utilizada. Mas justamente pelo fato de estar sendo bastante utilizada, nem sempre ela é utilizada como deveria, ou seja, baseada, né, enfim, informações sobre a criança, informações que deveriam ser colhidas com mais critério, com mais calma. Hoje em dia se faz diagnósticos assim, antes mesmo da criança passar por uma consulta psiquiátrica, por exemplo, né? Esse diagnóstico, então, ele é dado por um psicólogo ou por um psiquiatra? Ele pode ser dado por um psicólogo, né, porque ele tem instrumentos para isso, mas ele é um diagnóstico psiquiátrico. Então, quem está mais habilitado para fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. Mas o que tem acontecido é que as crianças têm recebido esse diagnóstico por profissionais que não são nem da psicologia e nem da psiquiatria, portanto, nem da medicina. Às vezes a vizinha, né, já coloca o rótulo que a criança... Exatamente. É porque digamos, os critérios para fazer essa avaliação, eles estão acessíveis às pessoas, né? O mais conhecido é um questionário com 18 perguntas para avaliar justamente o déficit de atenção e a hiperatividade e também a impulsividade. São, na verdade, 3 diagnósticos, né? E esse questionário, ele está na internet. Então, todas as pessoas têm. Então, as famílias têm acesso, os pais têm acesso, os professores têm acesso, inclusive os professores têm sido, de alguma forma, bombardeados com essas informações para já realizarem como que um pré-diagnóstico
né, um diagnóstico exatamente para fazer um encaminhamento, mas que seja anterior ao diagnóstico propriamente médico ou psicológico. Então, como isso se tornou algo muito massificado, se expandiu de uma forma muito intensa nos últimos anos, é fácil olhar para uma criança e, pelo seu comportamento, dizer que ela é hiperativa, sem saber, como você mesma falou, sem saber de fato o que isso significa, né? O que significa essa sigla, o que significa ser como que diagnosticado ou até rotulado, digamos assim, né? Com uma categoria, né? Psiquiátrica, tá certo? Então é como dizer de alguma forma que essa criança tem um transtorno psiquiátrico, tá certo? E o que isso implica, quais as consequências desse tipo de, digamos, de diagnóstico, entre aspas, né? Então, interessante, né, também até por isso o convite para que você viesse aqui, é a gente esclarecer e falar isso para as pessoas que estão em casa, né, que às vezes a gente não está aqui falando do professor ou nada, mas às vezes o professor quer ajudar e fala isso para a mãe e a mãe já, né, vamos procurar os profissionais corretos, né, fazer o diagnóstico correto e aí então vem a medicação correta. Sempre cabe medicação nesses casos ou é possível tratar de outra maneira, sem medicação, que a medicação também agora virou, não sei se eu estou falando uma besteira, mas o que eu vejo de crianças que tomam aquele tal medicamento, que eu nem vou falar aqui, mas que todas as crianças acabam tomando, parece, a gente brinca um sossega-leão, né? Virou moda isso. Como é que é essa relação do medicamento e esse diagnóstico? Esse diagnóstico, se for estabelecido por um médico e pelo especialista, né, psiquiatra, ele está praticamente associado ao uso do medicamento. E o medicamento mais utilizado é o metilfenidato, né, cujos nomes comerciais as pessoas conhecem, enfim. E a questão é que, como esses diagnósticos se tornaram muito comuns, quase banalizados, a medicação também parece, em alguns casos, e os próprios médicos chamam atenção para isso, também se banalizou. Ou seja, é provável que crianças que não têm TDAH, né, e que poderiam ser mais bem avaliadas, né, de uma forma mais criteriosa e mais consistente, não receberiam esse diagnóstico e, portanto, não receberiam o medicamento, né? Esse medicamento, então, tem sido usado como que uma solução, né, para todos esses problemas, ao passo que quando ele é mal utilizado, quando ele é utilizado de forma excessiva, e quando ele é, digamos, utilizado por um período muito longo, né, ele também tem seus efeitos colaterais. Então, seria o caso de sempre avaliar de uma forma melhor, de uma forma mais aprofundada, para pensar se não é possível fazer outros encaminhamentos para essa criança, para saber se ela não pode passar primeiro por um profissional da psicologia, ou mesmo da psicopedagogia, enfim, alguém que possa ajudar antes de chegar né, a necessidade, digamos assim, de fazer uso do medicamento. Então, hoje, né, para a gente finalizar, a mãe que está em casa, ou enfim, a família que está em casa, a avó, o pai, que de repente alguém já falou para ela, olha, leva seu filho, que seu filho é muito agitado, tem dificuldade de concentração na escola, deve ser hiperativo, né? Normalmente as pessoas falam assim. Então, o que você diria para essas pessoas? Qual o primeiro passo para elas ajudarem esse filho, né? A resolver, enfim, seus problemas e ser mais feliz, vamos dizer assim, né? Então, aí vai também depender do que a pessoa tem como recursos. Por exemplo, na escola, será que há profissionais, existem profissionais aí nessa escola
que possam fazer uma avaliação de fato, né? Enfim, diferentemente da pessoa conhecida que falou, ou mesmo da professora que olhou para aquela criança e acha que ela tem esse problema, se não tem um profissional da saúde, pode ser um psicólogo, e depois, enfim, se houver necessidade ou se não houver esse profissional, aí fazer uma consulta, mas aí fazer uma consulta com um especialista, né, que pode fazer uma boa avaliação, que tem as ferramentas para isso, que vai dispor de um tempo para fazer essa avaliação, né? E então, assim, primeiro é preciso a gente, digamos, dizer para as pessoas para não receberem tão facilmente, digamos assim, esses diagnósticos. Uhum. É preciso um pouco mais de calma para avaliar de fato, porque se a gente for pensar ou comparar com a nossa infância, na nossa época, as crianças também tinham problemas de comportamento, eram um pouco mais ou um pouco menos agitadas, e a gente dizia que elas eram levadas ou que elas eram mal educadas e etc. A gente usava esses termos. Hoje em dia esses termos quase não são mais utilizados, ou seja, essas crianças que não são muito diferentes das crianças que nós fomos, elas são como que colocada já sob esse termo, esse rótulo. Então, é preciso ter um pouco mais de cuidado para se fazer essa avaliação. Tá ótimo, muito obrigada, agradecemos, né, a sua participação e já deixamos o convite para que você volte na próxima semana, porque hoje a gente falou dessa questão do diagnóstico, né, de toda essa atenção, mas eu queria também que você falasse para as mães que já possuem esse diagnóstico, e aí sim, já é uma outra etapa, né, e às vezes ainda se vê meio perdida, né, de comportamento, como faz, como atuar com essa criança. Então, já deixamos o convite para você voltar. Ok, eu agradeço o convite e vou voltar.